Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao 11º episódio do Humanizei Cast. Hoje estou entrevistando Elisa Schuster, que tem 28 anos, é cientista social de formação e pós-graduanda em desenvolvimento de negócios sustentáveis. A Elisa, ela tem fluência em inglês e espanhol, experiência em atendimento ao cliente, Customer Experience e Customer Success para clientes B2B e B2C, bem como acompanhamento de jornada online via CRM. Elisa tem também vivência na área comercial voltada para negociação e relacionamento com clientes, experiência com gestão de projetos, mapeamento e elaboração de fluxos e funis de venda, desenvolvimento de atividades como elaboração de propostas a serem apresentadas para o cliente, treinamentos, análise de indicadores e mapeamento e organização de processos. Das habilidades que a Elisa destaca são comunicação, proatividade, dinamismo e trabalho em equipe. É muito interessante o perfil da Elisa, porque nesse 11º episódio a gente começa a entrar numa área muito explorada, que é a área de venda, a área de comércio, no caso específico da Elisa, como ela explica, uma área que surgiu recentemente, que é a de sucesso do cliente. Nesse episódio, a gente vai explorar tudo isso e mais um pouquinho. Bora lá? Bem-vinda, Elisa, ao nosso 11º episódio. Já vou passar a bola para você, por favor, se apresente. Quem é a Elisa? Oi, Caio, tudo bom? Em primeiro lugar, muito obrigada por estar me recebendo aqui. Vamos lá, quem é a Elisa? Sou Elisa, tenho 28 anos, sou de Brasília, nasci e cresci aqui. Sou de uma família bem das humanidades ali, sou filha de pai antropólogo e de mãe psicóloga de formação. Trabalho atualmente como analista de sucesso do cliente, mas já trabalhei com um bocadinho de coisa até chegar aqui. E quem é a Elisa? A Elisa gosta muito de ler, gosto muito de ver filme, adoro cozinhar, gosto muito de bicho e gosto muito de gente, principalmente. É isso aí. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Você me contou que seu pai é antropólogo, sua mãe é psicóloga e você, primeira graduação, pelo que entendi, foi Ciências Sociais. Você sempre quis ser cientista social? Como que foi esse momento de saída do ensino médio e entrar na faculdade? Não posso dizer que eu sempre quis. Eu sou uma pessoa muito multi-interessada, assim, em geral até hoje. Gosto de explorar várias áreas do conhecimento ali. E acho que uma coisa que foi muito forte, assim, até de ter pais com formação mais nas humanidades, foi mais no sentido, assim, de eu não ter recebido muita pressão, que eu já vi que muitos amigos já sofreram bastante, que era, ai, minha mãe queria que eu fizesse esse ou aquele curso, que vai ser mais bem remunerado, que é mais valorizado no mercado de trabalho. Esse aí não foi muito real, assim, na minha vida. Até quando eu era mais nova, eu já cheguei a pensar em alguns momentos, tipo, cara, por que minha mãe não botou uma pressão ali pra eu ser médica, sabe? Que eu não ia estar ganhando melhor, enfim, em outros momentos que eu tava me sentindo um pouco mais perdida ali com a vida profissional. Mas já pensei em fazer um bocado de coisa quando eu era mais nova. É, Morava na casa que tinha jardim, a gente tinha cachorro, bicho em casa. Então, quando eu era criança, eu falava que eu queria ser jardineira, falava que eu queria ser veterinária, uma coisinha ali. E aí fui ficando mais velha e vi que biologia pra mim era a matéria mais difícil da escola, na verdade. Então que esse caminho aí eu achava que não era muito meu. Teve uma época que eu pensei, não sei, já pensei em várias coisas, pensei em fazer arquitetura, mas aí depois lembrei que, cara, eu não consigo fazer um traço reto nem com régua, sabe? Então, que também não era meu caminho por aí. Gostava da ideia da psicologia também, acho até hoje que deve ser um cursão. E aí pensei muito em fazer história também. Acho que a história foi um curso ali que minha cabeça passou bastante tempo pensando. E no terminei o ensino médio muito novinha também, tinha 17 anos.
E aí pensei, indo aí, falei, ai, acho que as ciências sociais pode ser umas pra mim. Tava mais interessada nisso na época, tava gostando muito de estudar política, na verdade, tendo mais interesse por essas coisas. E aí entrei, saí da escola já e entrei para a faculdade de Ciências Sociais, né? E aí cheguei lá, de jeito. Legal. Elisa, eu estou aqui com o seu LinkedIn aberto e aí eu estou vendo que a sua trajetória profissional ela é bastante vasta e foge um pouco do mainstream da sociologia, da antropologia, porque uma das primeiras experiências que você tem foi vendedora. Depois foi consultora de desenvolvimento de negócios, depois foi trade marketing e sucesso do consumidor, depois analista de marketing comercial. Como que foi essa a sua aproximação com o comércio, ao mesmo tempo vinculada aí às ciências sociais? Pode contar um pouquinho mais para gente? Posso, vamos lá. Na faculdade, nas Ciências Sociais, eu, um pouco mais cedo, assim, mais, um pouco, não digo no início do curso, mas chegando ali no meio do curso já, eu fui percebendo que pelo menos naquele momento, né, eu sempre falo que nunca diga nunca, mas pelo menos naquele momento ali eu não estava, não era do meu interesse seguir uma carreira acadêmica, não tinha tanto interesse em pensar no mestrado. Eu, inclusive, terminei a faculdade muito novinha também, me formei com 21 anos, então não estava olhando para isso. E nas ciências sociais, a empregabilidade, assim, se você não for mais para a área mais acadêmica, do estudo, é muito comum ir para licenciatura, né? E aí eu tive muito interesse, fiz iniciação à docência na faculdade, tinha muito ali o interesse mesmo de dar aula, eu gosto muito, inclusive. E aí também, até por uma questão, um contexto totalmente externo a mim, mas veio a reforma do ensino médio, que tirou a obrigatoriedade da sociologia na escola. E aí foi. A questão foi batendo aqui na minha porta, né? Eu fui entendendo pra onde é que eu ia e tudo mais. Quando eu tava com 20 anos, se eu não me engano, eu fui trabalhar no shopping, trabalhei como vendedora. Uma amiga minha tinha falado que tinha passado um tempo trabalhando lá, que tinha sido bom para ela, até em termos de estrutura financeira mesmo. Eu estava estagiando num lugar que eu não estava gostando muito. A remuneração também não era muito interessante, não estava fazendo tanto sentido na minha vida. Eu falei, ai, uma experiência a mais também não faz mal, né? Melhor ter do que não ter. E aí trabalhei no shopping, achei, sendo bem honesto, achei que eu não ia aguentar 3 meses. Fiquei fiquei um bom tempo, só saí quando eu troquei de semestre na faculdade, que já não ia mais encaixar com minha grade horária. E percebi que, na verdade, assim, existem, claro, várias questões. Acho que também não dá pra gente ficar falando que, inclusive, nenhuma área profissional é um mar de rosas, né? Mas acho que a visão que eu tinha muito de, nossa, ser vendedora, eu vou ter que ficar lá empurrando o produto no cliente. Eu perdi muito isso, assim. Trabalhei numa loja que trabalhava com um serviço de atendimento ao consumidor com um marketing muito forte, baseado em outras empresas muito maiores. Então, aprendi muita, muita, muita coisa lá e segui a minha faculdade. Me formei, que nem eu te falei, bem novinha. E aí, quando eu me formei, voltei a dar aula particular, que tinha sido uma coisa que eu tinha feito já durante a faculdade. E comecei a dar uma olhada, né? Mercado de trabalho, vaga mesmo, o que fazia um pouco mais de sentido pra mim. E percebi que das experiências que eu tinha, apesar de eu ter uma gama de experiências assim vasta, a experiência do comércio era a mais forte, assim, era a que estava me trazendo mais oportunidades no momento. Fiz um curso fora, tive a oportunidade de estudar espanhol fora. E quando eu voltei, é, uma colega me falou de uma vaga que ela tinha ficado sabendo que tinha sido aberta numa empresa que estava iniciando, na verdade era uma startup. Eu fiz o processo seletivo, passei e eu falo que lá eu aprendi tudo. Não entendia nada desse tipo de coisa. Trabalhar em escritório, negócio mesmo assim, não conhecia nada. E saí de lá sabendo, não vou falar que sabendo tudo, mas sabendo muita coisa mesmo. Então, com certeza um dos lugares que eu sou mais grata, assim, por ter trabalhado em termos de conhecimento mesmo que me acarretaram. Trabalhei lá durante 3 anos e meio
e vi a empresa assim sair de menos de 30 pessoas para mais de 150. Então, vi muito desenvolvimento, vi muita coisa. E aí quando saí de lá, trabalhei lá com produto digital, entendi que era uma coisa que fazia muito sentido para mim, que eu gostava muito. Entrei para fazer parte de uma equipe mais comercial, por ser um produto mais digital. O produto foi se desenvolvendo, né? Então a gente foi deixando de ser um time mais comercial e se tornando um time que prestava mais atenção na experiência do usuário mesmo. Fui aprendendo, fui até percebendo assim, que era que acontecia quando a gente fazia uma compra pela internet, quando a gente fazia uma contratação de um serviço, de uma coisa pela internet. Às vezes a gente acha que é uma coisa tão, eu vou clicar num botão aqui e vai acontecer. Fui percebendo assim, que tinha alguém mapeando essa jornada, que, né, que era necessária uma operação mais robusta ali que eu vi enquanto consumidora. Legal. E eu estou um pouco com dúvida. Essa sua carreira que você trilhou, foi construindo, tem a ver com o curso de Ciências Sociais ou não tem nada a ver? Ou tem a ver mais ou menos? O que que você acha? Academicamente, academicamente, assim, eu diria que não, mas principalmente assim, mas na prática eu acho um pouco que sim. Acho que essa seria a melhor forma de falar. Até no sentido de quando você vai falar de experiência do usuário, depois eu trabalhei com numa área mais voltada para o marketing também, a gente está muito atenta, por exemplo, como é que é o comportamento de massa, como é que o público pode reagir a esse tipo de comunicação, aquele tipo de comunicação, para quais grupos faz mais sentido se comunicar assim ou assado. Então, acho que tem uma questão ali da compreensão mesmo, né? Mais social, mas sem dúvidas o que eu acho que se aproxima mais em termos de análise de dados. Todos esses lugares que eu tive, alguns mais, outros menos, mas todos trabalhavam muito em cima de análise de dados mesmo, de entender se a grande maioria dos consumidores chegou por aqui ou chegou por ali, o que que isso indica e tudo mais. E foi inclusive uma das coisas assim que eu vi que minha formação fez mais diferença frente a pessoas que eram formadas em outros cursos, que, claro, também faziam diferença em outros momentos, mas que tinham trabalhado um pouco menos com metodologia, com análise de dados, assim, a questão que é muito forte, pelo menos muito forte na minha formação. Isso aí eu vejo, assim, bastante relação mesmo. E hoje você está trabalhando aonde e com o quê? Hoje eu trabalho numa empresa que chama Zenvia. É uma empresa que trabalha com alguns produtos digitais, na verdade, já. E eu trabalho como analista de sucesso do cliente, né? Como Customer Success, que a gente costuma chamar aqui o cargo. É, é uma empresa que tem o produto voltado para o digital de novo, voltei para cá porque percebi que gosto mais. E trabalho olhando para a jornada do cliente, né, entendendo quais que são os touchpoints ali mais essenciais, etc., onde é que a gente vai ter mais contato. E trabalho muito também fazendo treinamento com o cliente para aquisição de produto, então é muito necessário para mim ter muito conhecimento do produto, ter muito conhecimento da comunicação, como é que eu vou me comunicar com o cliente, entender o que que ele está demandando, entender se tem muitos clientes que estão demandando essa mesma coisa, talvez o caminho que a gente tá mostrando ele não está muito explícito, e é por aí. Como você apresentou um pouquinho, sua experiência é vasta, né? E tem alguns cargos que você ficou assim menos de um ano em cada um deles, né? Tanto que pelo seu LinkedIn, no momento em que a gente está gravando a entrevista, ele está marcando aqui mais ou menos 2 meses que você começou na Zenvia. E eu te pergunto, o que que foi necessário para você chegar nesse cargo atual? Como que foi esse processo, esses processos seletivos? A Zenvia, na verdade, foi uma oportunidade muito boa, assim, que eu consegui, inclusive, através do LinkedIn. É, percebi, não tem muito tempo, tá? Mas percebi que realmente manter meu perfil atualizado. LinkedIn hoje é meio um banco de currículo, né? Então, manter meu perfil atualizado e, acima de tudo, ser honesta ali com as habilidades que eu tenho. Também não ficar de falsa modéstia. Então, se eu sou boa nisso, registrar assim ali na minha rede social profissional, que é importante. Com relação ao processo da Zenvia, uma recrutadora de lá entrou em contato comigo. Eu estava trabalhando em outro lugar, mas quando ela entrou em contato comigo,
Me perguntou se eu tinha interesse, ia ser um cargo que, na minha leitura no momento, continua sendo, e fazer mais sentido até para a expansão da minha carreira profissional, ia começar a trabalhar com clientes latana, da América Latina toda. Eu acho muito interessante eu ter essa experiência com o restante do mundo mesmo. Acho que nossas empresas estão se tornando cada vez mais internacionais, mais globais, então foi muito interessante para mim. Foi uma proposta que fez todo sentido. E aí fiz um processo seletivo lá também. Então foi um processo seletivo que eu achei, inclusive, muito bom. Não tô falando só porque eu trabalho hoje em dia lá, não. Mas achei super, para além de super humanizado, super otimizado, sabe? Tive uma conversa com a pessoa da gestão de pessoas ali, para entender qual que era o meu fit cultural com a empresa. Tive uma conversa com o coordenador da área e tive uma conversa com uma outra colaboradora que ela é mexicana, né? Então ela é de língua espanhola nativa, que foi mais uma conversa, inclusive, para entender minha habilidade em espanhol. E depois já recebi a carta de proposta. Já passei por processos seletivos mais longos também, com etapas técnicas, com testes, assim, e tudo mais. E aí, nesse sentido, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito foi que tem muito processo seletivo que, às vezes, sei lá, ali na segunda etapa, logo depois da triagem de currículo, às vezes o recrutador coloca uma régua lá em cima, te passa um teste super complexo, assim, porque tem muita gente que não tá tanto assim querendo sair do cargo, ainda mais que o LinkedIn é uma coisa que às vezes você pode mandar a candidatura simplificada ali sem muito compromisso. E aí percebi muito assim que às vezes fazer, mesmo que você não saiba fazer o teste com toda a certeza de tudo, vale a pena você demonstrar que você pesquisou, que você teve interesse. Então, acho que inclusive fazer processo seletivo é uma coisa que ensina a fazer processo seletivo mesmo. Melhor jeito de aprender é fazendo. Legal, boa dica. Você falou um pouquinho sobre que mudou de emprego pensando na sua carreira. E essa é uma dúvida que eu queria te perguntar. Quando que você começou a pensar melhor na sua carreira? Eu acho que a gente se formou mais ou menos junto, né, lá em 2017, 2016, 2018. E, por exemplo, no meu caso, eu só comecei a pensar carreira 2, 3 anos atrás, sabe? E você, como foi para você pensar a sua carreira? Olha, acho que por aí também. Até então, eu tava em lugares que eu tava satisfeita, assim, mas ainda não tinha, que nem você falou, pensado carreira mesmo, assim. E, na verdade, uma coisa que foi uma virada de chave muito forte pra mim foi quando numa empresa que eu tava trabalhando, a empresa teve uma virada de chave boa na pandemia, assim, ao contrário de muitas outras, ela conseguiu crescer bem, contratou muita gente, e eu comecei a ver que tinham pessoas que eram recém-contratadas e que elas conseguiram subir de cargo bem mais rápido, aprender muito mais rápido, enfim. E eu comecei a ficar mais pensativa, assim, e perceber que acho que a principal diferença entre eu e essas pessoas para quem eu tava olhando é porque eram pessoas que não estavam, não sei se é o melhor termo, mas na inércia, assim, sabe? Eram pessoas que estavam pensando a carreira delas mesmo, assim. Então, fazendo um curso ali, às vezes um curso de 2, 3 meses, um curso online, enfim. E que você acaba adquirindo uma habilidade ou outra, que quando você, por exemplo, entra num lugar, que nem foi o caso desse lugar que eu tava, que tá com uma possibilidade de crescimento boa, porque a empresa está expandindo, você pode sair muito na frente, assim, né? Você tá com uma oportunidade mais ali nas suas mãos. Então, acho que isso foi uma coisa que me fez olhar muito para isso. E um tempo depois eu passei por uma demissão em massa, né? Só chama de layoff, mas passei por uma demissão em massa e saí da empresa. E fui trabalhar num outro lugar que não era exatamente o que eu buscava. Aprendi muita coisa lá também, mas já não estava tanto na minha zona de conforto, vamos dizer assim. E aí percebi que comecei a pensar, cara, se eu quero ditar muito para onde é que eu quero ir, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Então vou fazer um curso, vou pesquisar, vou ver quem trabalha com isso. E aí foi o momento que eu comecei a pensar, inclusive, melhor numa pós-graduação. Atualmente eu faço essa pós-graduação em desenvolvimento de negócios sustentáveis, né, ESG. E comecei a pensar mesmo em, que nem você falou, pensar em carreira. Pensar ali o que eu quero de fato, sair um pouco dessa inércia que é, ai, vou fazer o que estão me falando aqui pra fazer, vou executar meu trabalho bem executado, mas não vou, né, dar nenhum passo assim sem que seja me solicitado, por exemplo.
Então, Legal. considero também, tá, que foi há uns 2, 3 anos também, por aí. Agora eu vou te fazer uma pergunta que não está aqui no nosso roteiro, mas é uma questão que eu já venho pensando e queria ouvir o seu ponto de vista. Você falou que faz uma pós-graduação em negócios, né, que é o que o pessoal chama de MBA, e você acha que é bastante diferente fazer uma pós-graduação em negócios e fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado em alguma instituição assim bastante acadêmica? E outra pergunta relacionada a isso: muda muito na carreira da pessoa que escolhe seguir um mestrado acadêmico ou um MBA de negócios? Muda muito? Não sei dizer sobre todas as áreas de formação, mas pensando pelo menos nas ciências sociais, que foi a que eu tive contato acadêmico ali, eu acho que é muito diferente. Eu, pelo menos, o MBA aí que eu tô fazendo, né? Eu vejo ele bem voltado, claro, inclusive pro mercado mais privado, não só pro mercado privado, mas voltado ali mais pro mercado de trabalho mesmo. Enquanto a pós-graduação, também nunca fiz, né? Mas o mestrado, um doutorado ali numa instituição mais acadêmica, do que eu vejo de outras pessoas, já parece para mim ser mais focado no próprio projeto, no próprio estudo. Eu acho que ambos têm funções relativamente distintas mesmo. Acho que em termos práticos, né, se muda muito. Sendo bem honesta aqui com você, eu já ouvi, por exemplo, um CEO de um lugar que eu já trabalhei falando, ó, primeira coisa que eu olho num currículo é se tem MBA. Então, assim, acho que vão ter lugares, sim, onde vai fazer uma diferença muito grande, mas acho que também o MBA, ele é uma coisa muito o que eu tô fazendo. Eu faço no IBMEC, é uma instituição que é super completa, é uma instituição ótima, mas eu percebo que o que faz desse MBA mais completo é meu interesse pessoal também. Então, ainda mais que eu faço à distância, né? Então, sou eu ir lá, eu assistir às aulas, etc. E acho que hoje, inclusive, a gente tem diversos outros cursos profissionalizantes aí já no mercado, tanto cursos que são um pouco mais específicos, quanto cursos que são um pouco mais abrangentes, que eu acho que na prática podem te ensinar habilidades, não vou falar iguais, mas muito semelhantes. Mas acho que até. Muito por isso que eu falei desse CEO aí que eu já tive, mas assim, de visibilidade mesmo. Eu acho que o MBA hoje ele ainda tem um status muito forte aí pro mercado. Acho que talvez não. Acho sim que mais do que, por exemplo, um mestrado numa ciência humana, principalmente. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, voltando um pouquinho no seu cargo atual. Você trabalha na Zenvia como Customer Success Analyst, algo mais ou menos assim, né? No inglês mais ou menos. E eu queria te perguntar como que é um dia típico do seu trabalho. Por exemplo, você é uma experiência remota, que você acorda, sei lá, às 9 ou tem que ajustar por conta do fuso dos clientes, e você tem que trabalhar boa parte do tempo em espanhol. E como que é? Conta um pouquinho, por favor. Vamos lá. Eu tô atualmente a Zenvia, que é onde eu tô trabalhando. É a melhor empresa onde eu já tive, também não é porque eu tô lá agora, não, mas é a melhor empresa onde eu já tive, assim, nesse aspecto. A gente tem um horário bem flexível, e é flexível mesmo. Então, eu tenho orientação ali de. É legal, assim, que eu esteja online sempre, entre uma janela, por exemplo, de 10 e 16, mas se eu quiser começar um pouquinho antes das 9 para poder sair antes das 18, né? Ou então entrar só às 10, mas sair às 19, enfim. Apesar da gente ter essa faixa de horário onde é interessante que a gente esteja sempre online ali, eu tenho mais flexibilidade ali ao redor dela. E também não é uma faixa de horário travada, assim, né? Então, por exemplo, se eu tiver um compromisso imprevisto, alguma coisa, eu tiver que sair às 3, eu posso compensar a hora em outro momento, enfim, nesse aspecto é bem tranquilo lá. Uhum. A empresa, ela é originalmente brasileira, foi fundada aqui no Brasil e a maioria das pessoas que trabalham nela ainda são brasileiras, mas ela fez aquisição de alguns produtos de empresas da América Latina e já trabalha com outros clientes da América Latina, principalmente México e Argentina. São
os países fora do Brasil onde tem pelo menos mais expressividade, assim, de clientes. Em geral, a gente trabalha em português, mas se a gente estiver conversando com, né, se for agendar uma reunião ou um cliente entrar em contato e ele for hispanohablante, né, se ele falar a língua nativa espanhol, a gente conversa em espanhol. Faço reuniões em espanhol, uma coisa inclusive que eu achei muito legal, acho que é uma coisa assim que a gente que sempre que a gente aprende um outro idioma, a gente fica, ai, quero colocar no currículo, mas tenho medo de, cara, na hora eu não saber falar mesmo totalmente o idioma, né? Porque não é igual você aprender aqui e você tá falando com a pessoa que é nativa e tudo mais. E aí uma coisa que inclusive me encorajou muito, assim, deixo até, falo como dica hoje em dia para as pessoas com quem eu converso, é que meu espanhol não é fluente, tá? Não pareço. Eu sou brasileira falando espanhol, conheço as palavras, sei a construção das frases, mas eu não falo assim, igual um nativo, não. E a compreensão, tanto por parte das outras colaboradoras da empresa, quanto por parte dos clientes, é incrível. Assim, por mais de uma vez eu já tive feedback no sentido assim, cara, só de você tá. O fato de que você tá se esforçando pra falar em espanhol é ótimo. E não são línguas tão difíceis assim. Então, se você errar uma colocação, se você errar um verbo, uma conjugação ali, é tranquilo, sabe? E eu acho que é até uma forma da gente pensar assim, porque aqui no Brasil a gente passa muito por isso, né? Se vem alguém, principalmente de língua nativa inglês ali, se a pessoa tenta falar um portuguesinho, a gente já acha ótimo, mesmo que esteja errando artigo, por exemplo, que é uma coisa que é muito diferente, tudo mais, a gente não vê muito problema realmente. Então, foi muito legal pra mim, inclusive, ver que no mundo profissional não é muito diferente, não. O pessoal oferece muita compreensão. E aí, de dia a dia, eu trabalho com a própria ferramenta que a empresa vende, que é uma ferramenta de comunicação massiva, então tem envio de mensagem massiva por WhatsApp, por Instagram. Tem uma parte ali que antes do cliente chegar até a gente, ele passa por uma triagem inteligente de chatbot e tudo mais. Eu faço acompanhamento através da ferramenta, né? Se tem algum cliente ali precisando de alguma ajuda. Se for uma demanda, por exemplo, muito técnica, eu vou encaminhá-lo para o suporte. Enfim, vou direcionar ali para o que fizer mais sentido. E aí o que vai fazer mais sentido para eu, Elisa, fazer uma reunião com o cliente vai ser quando ele tiver alguma demanda um pouco mais estratégica, no sentido de se ele precisar de um treinamento para a ferramenta, entender como é que ele vai usar melhor só aquela ferramenta da plataforma, enfim. E a gente trabalha lá olhando bastante para os nossos dados, né, que nem eu te falei. Então, entendendo ali toda a jornada, onde é que a gente pode sempre estar otimizando essa jornada e essa experiência. E aí, principalmente por ser uma empresa que trabalha com isso, como é que a gente consegue otimizar essa experiência para os nossos clientes, porque eles vão estar otimizando para os clientes deles. Então, é bem proveitoso nesse sentido, assim, é muito legal. Eu tô vendo que, de acordo com o que você está falando, também é necessário ter uma interface grande com a tecnologia, né? Mas você tem que entender alguma coisa um pouco mais técnica de tecnologia, ou basta, assim, ter um conhecimento, saber o que está acontecendo, saber como que a empresa tá trabalhando com a tecnologia? Pelo menos lá onde eu tô, mas em outras experiências que eu já tive também com trabalho com produto digital. Sempre teve muito disponível, assim, pra gente aprender muito o que que era, né? Eu não sou a maior antenada em tecnologia do mundo, definitivamente. Às vezes, assim, preciso fazer uma autenticação em dois fatores e já passo uma dificuldade. Em- Se eu precisar olhar para um código, para uma questão técnica, definitivamente não. E o que é legal, assim, de ter um pouco mais de conhecimento é o que está realmente relacionado ao produto. Então, entender, por exemplo, o que que é uma API, o que que é uma integração, etc. Mas desde que eu entrei lá, em outros lugares que eu já trabalhei com produtos semelhantes também, sempre tive muita oportunidade de aprender e que realmente não são conceitos, eu acho que tão difíceis quanto pelo menos pareciam para mim. Então não é necessário você ter um conhecimento técnico assim muito além da média, não. E o que precisar saber que é mais específico, sempre tem alguém para ensinar. Quais são os maiores desafios, dificuldades, empecilhos que atualmente você enfrenta? Atualmente, eu sou feliz em falar isso, mas acho que são
dificuldades e empecilhos ali no sentido de que eu queria entender mais tecnicamente de algumas coisas. Então, eu já me senti, em outros momentos, enfrentando desafios no sentido. Cara, eu tive uma formação numa área que não é tão correlata assim. Trabalhar com isso é muito comum pessoas, por exemplo, que são formadas em comunicação social, é, que tiveram, às vezes, uma experiência numa agência de comunicação, atendendo um cliente que era uma outra empresa, sabe? Coisas assim que no início da carreira pra mim foi mais difícil, tá? Eu não sou muito boa, por exemplo, até hoje, fazer, sei lá, um PowerPoint. Pra mim é difícil. Então, no início mais da minha carreira que eu tava trabalhando com isso, eu via muito esse tipo de dificuldade. Às vezes chegava um pessoal que, cara, tirava de letra umas coisas que eu demorava tanto pra fazer, pra aprender. Mas atualmente, acho que por vivência mesmo, né, e experiência e tudo mais, o que eu vejo de desafio vai mais no sentido de eu tenho vontade de aprender melhor sobre processos, sobre produto, entender quando a gente vai desenvolver um produto novo, o que que é um roadmap, como é que implementa uma coisa, etc. Atualmente, meus desafios são mais técnicos, assim, e especificamente no cargo que eu tô agora, o espanhol, tá? Tô começando uma aulinha de conversação em espanhol, inclusive, que é uma habilidade ali técnica que eu sou feliz de estar usando agora. Acho legal estar usando ali um novo idioma que eu aprendi em outro momento. Mas atualmente minhas maiores habilidades assim são mais técnicas, mas também vejo desafios assim, imagino que assim como qualquer outro cargo, acho que já são desafios mais pessoais da Elisa mesmo. Desafios mais ligados à inteligência emocional, à paciência, é, a não me sentir. Atualmente não estou num lugar onde eu sofro muita pressão, mas ainda assim existe ali, né? Diz que a gente está mais angustiado e etc. E eu não gosto de falar que não dá para deixar isso atrapalhar o trabalho, porque, né? Não tem como todo dia a gente estar do mesmo jeito. Mas tentar ali diferenciar uma coisa da outra e pelo menos não descontar uma coisa da outra. Eu acho que não dá pra anular não, mas vai mais nesse sentido aí de realmente conseguir conviver um pouco melhor com todas as questões que perceber que elas afetam não só a minha vida pessoal, mas a profissional também. Você chegou a comentar ali que a posição que você está é comumente preenchida por pessoas que formaram em outras áreas do conhecimento, tipo comunicação. Penso que talvez administradores possam ter uma aderência com isso também. Mas isso chega, por exemplo, chegou algum momento a te atrapalhar? E você, por exemplo, em algum momento chegou a se arrepender da sua escolha de ter feito ciências sociais? Me arrepender das ciências sociais de jeito nenhum. Foi uma formação que eu aprendi muita coisa, tanto academicamente, como foi uma faculdade também que eu tive muita vivência, então nesse aspecto, não. E também não considero que, pelo menos explicitamente, já chegou a me atrapalhar. Nunca recebi, pelo menos não abertamente, um feedback de processo seletivo, tipo, ó, a gente não tá te contratando porque teve alguém ali que se formou na administração que vai saber melhor do que você, que não formou. Então, nunca vi nada disso formalmente. Acho que em habilidades técnicas, assim, eu já precisei correr um pouquinho mais, por exemplo, fazer uma apresentação, elaborar um slide, uma coisa assim que nas ciências sociais, né, no meu curso, eu sei escrever um artigo muito bem, uma dissertação, etc. Não tive menos contato aí com o desenvolvimento dessas habilidades. Considero que eu precisei correr um pouquinho mais atrás nesse aspecto, mas também nunca cheguei a me sentir formalmente, abertamente prejudicada, assim, e nem arrependida da formação. Você comentou também sobre habilidades, e aí eu queria te perguntar quais são as habilidades mais importantes que você desenvolveu ao longo da sua carreira. Acho que se eu fosse escolher uma, era a adaptabilidade. Não precisa ser só uma, pode falar várias. Com certeza a principal, ser uma pessoa mais adaptável, mais flexível, assim, que não é uma coisa que vem muito da Elisa de nascença, já tive a cabeça um pouco mais dura. E acho que também pela minha experiência, até em startup, que é geralmente um ambiente que, assim, aconteceu uma coisa nova, tem que mudar tudo. E que não dá pra gente ficar pensando assim, ai, mas a gente tava fazendo desse jeito, agora a gente vai seguir o plano até o fim. Não. A gente tava fazendo desse jeito, mas agora parece que vai ser de outro jeito e a gente vai se adaptar. Então, foi uma coisa que eu desenvolvi muito e sou muito feliz por isso. Percebo que eu desenvolvi isso, assim, trouxe até minha vida pessoal, então foi muito bom.
É uma outra habilidade que eu considero que eu desenvolvi muito. Trabalhei num lugar que tinha como um dos princípios do lugar ali que era discutimos soluções e não problemas. E parece um pouco essas frases de coach assim, né? Mas é na prática era bem real, era muito bem aplicado na empresa e realmente faz uma diferença muito grande, assim, de acontecer uma coisa errada, a gente não ficar falando tipo, nossa, mas eu acho que foi o Caio que errou ali, e aí Caio vai virar e falar assim, não, mas a Elisa já me entregou. Cara, o que a gente vai fazer com isso agora? Sabe? Então, me tornei uma pessoa mais resolutiva também. É, a questão da organização, esse definitivamente não veio comigo de nascença. E hoje em dia me considero uma pessoa organizada, pelo menos no meio profissional ali. O pessoal ainda tô aprendendo um pouco mais, mas percebi que faz muita diferença. E foi só na minha vida profissional que eu fui ver a diferença disso, assim, até o final da minha vida acadêmica eu não vi muita necessidade ainda. Então agora eu já vi mais. E qual que é a palavra que eu quero? A autoconfiança. Isso de não ficar de falsa modéstia. Claro que também não é ser arrogante, mas assim, de reconhecer o que eu tenho de bom, de ter visto em muitos momentos assim, o gestor perguntar, cara, quem acha que é bom nisso aqui pode me ajudar a fazer? Em uma vez ou outra não ter levantado a mão mesmo achando que eu era, porque eu não queria, né? Hoje em dia, se alguém me pergunta assim, você é boa nisso, se eu me achar boa, eu falo, sou boa. Então, reconhecer mesmo minhas qualidades, assim, acho que são essas as principais. A autoconfiança é um negócio realmente assim super fundamental, né? Em qualquer tipo de carreira, em qualquer tipo de evolução. Muito legal você ter pontuado isso. E aí, pegando o que você falou sobre aprendizado, eu queria também fazer a próxima pergunta, que é: o que você falaria para o seu eu mais jovem? Eu falaria pra eu tirar minhas ideias do papel. Parar de ser uma pessoa de ideias e me tornar uma pessoa de execuções. Entendo que hoje em dia, no processo ali, a gente vai ter uma etapa mais estratégica, depois uma etapa mais tática, mas alguma hora alguém vai ter que executar. E não adianta você ter uma ideia maravilhosa, uma coisa gigante, se ninguém for fazer. E acho que principalmente no início, ninguém vai fazer pra você realmente, sabe? Então, eu já passei por situações assim, não falo com rancor de outras pessoas, mas no sentido de ter pensado em alguma coisa, eu acho que já ter até falado, já sugeri, mas acabei não fazendo nada. E aí depois chegou alguém com o negócio pronto, e aí realmente a pessoa fez, sabe? Não adianta nada ter tido a ideia. Então, esse aí, assim, pro meu eu do passado, pro meu eu do presente, pro meu eu do futuro, quero estar falando sempre, assim, tirar as ideias do papel. Tem uns que não vão ser tão boas mesmo, tem umas que parece que a ideia era ótima, a execução não é tão boa, mas o único jeito de saber é realmente fazendo. E sucesso? O que é sucesso para você? Cara, sucesso é ser feliz. Esse aí você tinha passado no roteiro, pensei, e sucesso pra mim é ser feliz. Acho que tem vários pilares ali, né, do que é garantir a própria felicidade. Acho que, inclusive, por exemplo, um dos pilares é financeiro. Não dá pra descartar, né? Uma parte da qualidade de vida ali, a gente tem que ter acesso a muita coisa que tá o dinheiro por trás. Mas a gente sabe que sucesso também não é só dinheiro. Então, acho que sucesso ali é conseguir equilibrar os pontos principais aí da vida pra poder ser feliz. A gente pode falar de felicidade para a vida e felicidade para o trabalho como duas coisas separadas? Pra mim, não. Então você está feliz no trabalho e na vida? Tô. Uma coisa que a gente faz assim, 40 horas por semana, se não for feliz, é um tempo muito grande da vida pra gente não estar feliz e falar que no resto tá, sabe? Eu não separar, acho que não dá, não. Legal esse ponto de vista. E trabalhar? O que é trabalhar para você? Trabalhar. Trabalhar é, pra mim, pelo menos no cargo que eu tô agora, trabalhar é muito executar. E trabalhar é oferecer o serviço ali que você foi contratado para fazer, ou então que você se dispôs a fazer, né? Nem todo trabalho tem alguém te contratando ali. Mas trabalhar é executar, é fazer uma ação, é pensar e tirar suas ideias do lugar. Vamos falar agora sobre remunerações, dinheiro, quanto você consegue tirar no final do mês. Atualmente você só está ganhando renda a partir de uma fonte, que é o seu trabalho na Zenvia.
Beleza. E o seu cargo, ele faz parte daquela. Tem alguma hierarquia de pleno, sênior, júnior, por acaso? É um cargo pleno. Para um cargo pleno de Customer Success Analyst, quanto que é uma média que esse cargo está tirando aí por mês? Acho que existem lugares e lugares ali, mas pelo que eu vejo, é comum o carro tirar pelo menos uns 3.500 e acho que se chegar mais acima dos 5 assim, já chega a ser um cargo mais sênior. E mais comumente eu vejo ali por volta dos 4.500, acho que é o mais comum. E as empresas costumam oferecer benefícios para esses cargos? Ou é tipo PJ? Tem empresas que têm a contratação PJ atualmente, estou numa empresa que minha contratação é CLT, tenho benefícios, mas do que eu vejo, não costuma ser um cargo que é especificamente muito comum que seja PJ. Se a empresa, em geral, tiver muita contratação PJ, não vai ser só esse cargo que vai ser CLT. Mas também não acho que entra ali em outros cargos do mercado que eu vejo que em geral, mesmo que a empresa tenha muito contrato CLT, é especialmente PJ, não. E é um mercado muito concorrido? Como que é? É um mercado concorrido, mas é um mercado muito amplo também. Tem muita gente buscando, mas também tem muita gente oferecendo. E é um mercado também em crescimento? Eu considero que sim, principalmente porque o cargo de tanto de sucesso do cliente quanto de experiência do cliente, né, que são duas coisas bem parecidinhas, cresce muito com a contratação de serviços e a venda de produtos digitais. Então, com a era tecnológica crescendo, eu acredito que o mercado esteja muito em crescimento. E as oportunidades assim que mais promissoras dessas carreiras posso falar em serviços? Não, acho que serviço não é a melhor palavra, né? Mas enfim, o que você acha aí das oportunidades mais promissoras desse cargo, desse setor que você está? Eu acho que tem dois tipos de oportunidade promissora diferentes, assim. Uhum, Acho que quando a gente pensa em oportunidade promissora, mas na ponta do lápis ali, no fim do mês, oportunidades costumam ser mais promissoras em empresas que são uhum, maiores e estão mais uhum, estabilizadas. Provavelmente é uma empresa que já tem uma contratação, que nem você falou, com mais benefícios, é, tem mais estabilidade mesmo, né? Menos risco ali de sair na demissão, enfim. Então, e eu acho que tem muita oportunidade também de aprendizado. Isso aí acho muito forte, assim, empresas são maiores, mais estabilizadas. uhum. Mas vejo também uma outra oportunidade muito promissora em empresas que estão em ascensão, principalmente para pessoas que já têm um certo conhecimento. Falando, por exemplo, da primeira empresa que eu trabalhei, que eu estava te falando, a gente entrou lá como um time comercial e não sei se eu posso falar ninguém, mas acho que ninguém ali entendia muito exatamente tudinho ali, sabe? A gente entrou lá, todo mundo muito disposto a aprender, o que eu acho que é o mais importante, mas ninguém tinha tanto conhecimento do cargo mesmo, assim, porque é um cargo novo, né, no Uhum. mercado. E aí, no que a empresa começou a crescer e contratou algumas pessoas que já entendiam um pouco disso, foram pessoas que tiveram oportunidades incríveis, alavancaram a carreira bem mais rápido. Então, eu vejo esses dois tipos de oportunidades mais promissoras ali. Uma que te garante um pouco mais de estabilidade mesmo, mas outra também que quando você sabe um pouquinho mais que a média ali e entra num lugar que tá precisando, assim, tá demandando alguém que chegue já com mais conhecimento, ser essa pessoa que chega com conhecimento é muito valorizado. Você falou que essas pessoas que tinham um pouquinho mais de conhecimento cresceram mais rápido. Isso significa que elas chegaram em cargos de liderança um pouquinho mais rápido? Chegaram em cargos de liderança, para quem não tinha tanto interesse em crescer para gestão e coordenação, chegaram em cargos um pouco mais sênior, enfim, desenvolveram, assim, o que a gente diz que é desenvolver a carreira dentro do lugar com mais facilidade. E acho que tira mais de letra a operação mesmo. Uma vez que você já viu como acontece em outros lugares, é mais fácil você ter ideias melhores, ter insights melhores, fazer sugestões melhores, enfim. A gente já conversou muito sobre habilidades, mas eu queria que a gente pudesse resumir, para além do seu perfil, mas utilizando sua experiência, quais são as habilidades que as pessoas precisam desenvolver para ter sucesso nessa área de sucesso do cliente? Acho que a comunicação
é muito, muito, muito forte. Realmente, para quem não gosta muito de trabalhar com o público, etc., acho que existem outras oportunidades profissionais aí que vão para outros lugares. Porque mesmo que você esteja numa posição que ela se torne mais estratégica, é muito comum você vai ter um contato com o cliente ali e se for sofrido para a pessoa, vai ser sofrido sempre. Então a comunicação é muito forte, a empatia é muito forte. É, todo mundo que já trabalhou com alguma coisa de atendimento assim, se ouve muito aquela frase, né? Ah, o cliente sempre tem razão. Todo mundo que já trabalhou com alguma coisa de atendimento fala, cara, o cliente quase nunca tem razão, na verdade, né? Nem sempre, definitivamente. Mas ainda assim, a gente quer muito sempre que o cliente entenda, né? Que ele tá lidando com um ser humano, que ele não pode chegar lá destratando, enfim, sendo uma pessoa pouco empática, mas se porventura isso começa a acontecer, é interessante que você encerre esse ciclo. Então, foi uma coisa que uma gestora minha falou pra mim uma vez que eu levo pra minha vida, que ela tava falando pra equipe, e na verdade ela falou, gente, o cliente chegou ali com muita raiva, tá descontando, encerra o ciclo você, porque assim, se você for discutir com o cliente, pai, quem tem razão, às vezes você que tem razão mesmo. Mas horrível mesmo é ficar um tempo horrível, assim. Então, eu acho que é muito a empatia, entender mesmo a habilidade de ouvir. Acho que além de falar, a comunicação não é só falando, né? Também a escuta é muito ativa. Acho que não tem nada pior do que quando a gente é um cliente e a gente está demandando por uma coisa e a pessoa que está oferecendo o produto ou o serviço, atendendo a gente, tá dando outra solução. Tipo, não é isso que eu quero. Então, acho que a escuta ativa mesmo é muito importante. E, sem dúvida nenhuma, à disposição para aprender mesmo. Porque é uma área muito nova, é uma área muito em ascensão. Todo dia tem uma pessoa diferente que escreveu uma coisa nova, que mudou todas as perspectivas, e aí agora tudo que a gente sabia não é mais assim, vai ter que ser diferente. Então, a principal de todas é isso aí. Tá muito disposto a aprender e com vontade também, que é uma área que vai mudar muito ainda. Você falou muito de soft skills, né? Mas e as hard skills? É necessário saber algum software, alguma técnica de venda, alguma lógica de integração de API? Olha, dos lugares que eu já trabalhei, todas essas questões foram muito ligadas ao produto específico com os quais eu Uhum. trabalhei. Então, já trabalhei em lugares onde entender a integração com a API era muito importante. Já trabalhei em lugares onde ter uma habilidade de Excel ali fez muita diferença, mas não consigo pensar assim, por exemplo, nossa, é muito importante, sei lá, se você fizer um curso em Excel vai fazer toda a diferença da vida em qualquer lugar que você quiser um cargo desse, não. Nem, enfim, usei Excel como exemplo, mas não consigo pensar em nenhuma hard skill assim que seja muito obrigatória, assim, de, nossa, você nunca conseguiria um cargo assim se você não souber disso. Uhum. Geralmente, habilidades hard skills assim, geralmente são mais específicas e se aprende muito entrando no lugar, pegando, conhecendo. Por fim, a última pergunta aqui prevista no roteiro. Qual que é a dica de ouro que você pode dar para quem está escutando a gente? Dica de ouro, minha dica de ouro era para tirar todas as ideias do papel, mas essa eu já falei. É, acho que minha dica de ouro é para tirar as ideias do papel mesmo. E aí, trazendo um pouquinho até uma pergunta que você me fez, assim, que não tinha pensado antes, mas me fez refletir. É, acho que minha dica de ouro também iria nesse sentido de pense na sua carreira de verdade. Não fique muito na inércia, assim, não fica, ah, eu tenho uma ideia, eu queria isso, eu queria aquilo. De repente quer alguma coisa, vai lá, vê se tem algum curso aí que ensina, vê se você conhece alguém que trabalha com alguma coisa que parece com isso, pergunta para essa pessoa. É, acho que a gente tem muito isso de na vida adulta, a gente tem dificuldade de fazer amigos, de conversar com as pessoas, cara. O meio profissional é tipo a escola da vida adulta, sabe? Quando a gente ia pra escola e a gente tipo, fazia amigos com mais facilidade, porque a gente estava sempre em contato com essas pessoas. Acho que é muito bom aproveitar isso. Converse com as pessoas que têm formações parecidas com as suas, que têm ambições parecidas com as suas, enfim. E coloque na prática aí suas prioridades. Busque capacitação profissional mesmo. Tem muita coisa aí na internet hoje em dia, cara.
Tem muito curso gratuito, tem muito curso acessível, tem muito curso rápido que você faz em casa, que você faz presencial, enfim. Essa aí seria minha dica de ouro aí. Pensar na sua carreira de verdade, não ficar na inércia e botar as ideias no papel o quanto antes, porque quando a gente começa a fazer isso, as coisas ficam muito melhores. Começa a acontecer muito mais mesmo. Show de bola, Elisa. Poxa, que legal ter você hoje aqui conversando com a gente, compartilhando essa sua experiência. Eu queria te agradecer muito por ter aceitado esse convite e queria te perguntar, será que você quer comentar mais alguma coisa ou podemos encerrar por aqui? Por mim, tudo tranquilo. Podemos encerrar. Adorei também. Quero te agradecer o convite. Espero que tenha mais gente, inclusive, cada vez mais, gravando mais episódios aí, porque é um assunto tão latente pra gente, né? E é gostoso de ouvir, é gostoso de conversar. Ah, é muito legal, né, pensar em carreira, né? Quando a gente, para quem não sabe, eu e Elisa, né, quem estiver ouvindo, para quem não sabe, eu e Elisa estudamos os dois na UNB, éramos colegas assim de corredor em algumas matérias, nunca trocamos ideia lá, mas surgiu a oportunidade de entrevistar a Elisa aqui. E não sei se para mim, ou melhor, não sei se para você, Elisa, foi da mesma forma. Mas, caramba, quem dos nossos colegas naquela época, e até mesmo hoje, assim, sabe, tá muito preocupado com pensar em carreira. Eu vejo que pouca gente, sabe? E ter essa oportunidade, ter a oportunidade sempre de trocar, ter a oportunidade sempre de conhecer, nossa, é tão enriquecedor. E quando eu penso assim, né, se eu perguntasse para mim mesmo o que você falaria pro Caio mais jovem, eu falaria, mano, vai conversar com pessoas que estão fazendo trabalhos com ciências sexuais para além da universidade, porque tua carreira não vai ser atrelada à universidade, não. Pois é, com certeza. Eu também penso bem nesse sentido, assim, que realmente, às vezes durante o curso a gente tá com outras prioridades, tá pensando em outras coisas, né? E acho que quando a gente sai, eu vejo muito, não só gente com a mesma formação que a gente, mas pessoas assim, né? Muitas, as ciências humanas, isso fica muito forte, as ciências puras, assim, também. Mas de pegar e pensar e falar, nossa, tudo que eu queria era poder fazer isso, era poder fazer aquilo, às vezes era ter uma grana pra viajar, era ter, sei lá, e assim, perceber que existem formas de pensar carreira. A gente que mora aqui em Brasília, né? A gente vê muita carreira, tipo assim, ah, eu vou ser funcionário público, ou então já tá ficando difícil de pensar nas opções. E lembrar que na verdade não é assim, né? Que tem um mundo inteiro aí cheio de possibilidade pra gente. Dependendo do seu perfil, o que, que se encaixa mais vai abrir uma ou outra porta pra você, mas que tem muita porta nessa vida, assim, pra ser aberta. É, que assim seja, Elisa. Então, mais uma vez, muito obrigado. A última pergunta para te fazer é a seguinte: como que a gente te acha nas redes sociais? Ó, minhas redes sociais tem meu LinkedIn, vai estar aí quando você postar, pode me marcar lá. Então, quiser me procurar, vou estar lá, Elisa Schuster. Pode me mandar mensagem lá. Eu entro mesmo, eu frequento mesmo. Não frequentava até que eu recebi uma proposta ótima pelo LinkedIn, agora eu uso mesmo. Meu Instagram também tá com o mesmo nome, tudo juntinho. E precisando de alguma coisa, no que eu puder ajudar aí, trocar uma ideia, uma reflexão, tô sempre aqui. Adoro conversar. Beleza. Então, Elisa, pela terceira vez, muito obrigado. E a gente se despede aqui. Tchau, tchau. Obrigadão, Kai. Tchau, tchau. Humanizei Cast, o podcast sobre empregabilidade em ciências sociais e humanidades.